Graça e paz, minha irmã querida e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida. Louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida e pela vida dos nossos familiares, pela vida das intercessoras desse ministério. E vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estudar a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar o finalzinho do capítulo 19, do versículo 11 ao 22. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, despertando em você a fé de que orando uns pelos outros que nós seremos curados, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? Eu e você, que acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Então não perca o nosso estudo aí que está tremendo. Hoje nós vamos continuar falando sobre a novilha vermelha, sobre as cinzas, as águas ali purificadoras. Você hoje vai saber como era feita essas águas e para que elas serviam, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bem, então repare que do versículo 1 ao 10 do capítulo 19 do livro de Números, nós estudamos então como deveria ser a escolha da novilha vermelha e como deveria ser feito o seu sacrifício. Porém, hoje nós iremos estudar a segunda parte desse capítulo, que vai trazer para nós exatamente a explicação de forma mais clara para que servia realmente o sacrifício dessa novilha vermelha e como que eles preparavam essa água que servia para a purificação. Entendeu? Então o versículo 11 começa dizendo que aquele que tocasse em algum morto, ele se tornaria imundo por 7 dias. Mas ao terceiro dia, ele então deveria ser purificado com a água que fosse feita das cinzas da novilha vermelha. Pois caso contrário, ao chegar no final dos 7 dias, se ele não estivesse limpo, se ele não estivesse totalmente purificado, ele então estaria contaminando todo o tabernáculo. E o homem que não fosse purificado pelas cinzas daquela água, pelas cinzas daquela novilha que estava naquela água, na verdade ele teria que ser banido de Israel, tá? Pois a imundície estava nele, e essa imundície poderia contaminar todo o arraial. E como que essa imundície chegava até aquele homem? A partir do momento que ele tivesse contato com alguma coisa impura ou tivesse contato com alguém que tivesse morrido. Digamos que alguma pessoa tivesse morrido dentro de uma casa, dentro de uma tenda ali, e chegasse ali um homem, entrasse ali, ele já estava contaminado, entendeu? Porque ele, na verdade, ele entrou naquele ambiente onde estava ali aquele cadáver. E aí no versículo 15 o Senhor continua dizendo que todo utensílio que estivesse aberto, onde se colocava algum líquido sobre ele, e se não tivesse vedado aquele líquido ali, aquele utensílio, na verdade então aquele ali também se tornava impuro. Então tinha que ser purificado também com as águas daquela novilha vermelha, tá? Que estava com as cinzas daquela novilha vermelha. Isso seria o quê? O Senhor trazendo normas de higiene, Porque colocar algo, um líquido, um alimento dentro de um utensílio destampado é trazer o quê? Contaminação, é trazer impureza, não é? Então aqui é o Senhor ditando normas de higiene para o povo que estava vivendo ali no deserto, mas que depois iria passar a viver em casas mesmo, em casas construídas por tijolos, entendeu? E aí no versículo 16 é reforçado novamente que eles não podiam tocar em cadáver, tá? De forma alguma eles não podiam tocar em cadáver. Nem aqueles que tivessem morrido pela espada, nem aqueles que tivessem morrido de forma repentina, e nem alguém que fosse morto no campo, eles não podiam tocar. Mas no versículo 17 diz que veja que o Senhor diz que como seria feito, essas águas purificadoras.
E elas seriam feitas da seguinte forma: um homem que estivesse num estado de pureza, ele ia lá e pegava aquelas cinzas que estavam fora do arraial ali, guardadas em um lugar limpo. Então eles vinham e colocavam ela num vaso, e sobre este vaso eles despejavam uma água corrente, tá bom? E aí se tornava as águas purificadoras. E o homem que estivesse em estado de impureza, ele então seria purificado por essas águas. Porque aí ele pegava um isopo, mergulhava ele na água e aspergia na tenda do homem em todos os utensílios que tivessem puros, entendeu? Tirando dali a impureza. Ele fazia isso no 3º dia e no 7º dia, aquele objeto e aquela pessoa se tornava pura. Mas primeiro, antes, esse homem deveria mergulhar-se naquelas águas, tomando aquele banho de purificação. Então não era simplesmente tomar banho, era mergulhar naquelas águas ali, simbolizando o quê? A purificação. Era o que eles chamavam de mikvê, tá? E aí à noite aquela pessoa se tornava uma pessoa pura, uma pessoa limpa, tá bom? E aí totalmente livre de passar contaminação para o arraial, para aquela congregação. Então aqui nos versículos finais, nós vemos que eles terminam reforçando o que já tinha sido dito lá no versículo 13, que a pessoa numa condição de impureza, ela trazia contaminação para o arraial. E o que era essa condição de impureza? Aquele que tivesse tido um contato com a morte. Isso colocava o homem num estado de espiritual de impureza. Então, entenda que se a pessoa não quisesse se purificar por aquele ritual das águas purificadoras, então ela seria banida da congregação dos puros, da congregação dos limpos, tá bom? E essa sabedoria, ela traz para nós hoje o que está escrito lá no Salmo 1, né? O que nos ensina lá no Salmo 1, que os pecadores eles não vão ficar na congregação dos justos, não vão ficar. Assim como aquela pessoa ali em estado de impureza, ela não ficava na congregação, ela não ficava no arraial. Talvez ela poderia até tocar naquele morto ali, ninguém vê, tocar em algum animal morto e ninguém vê, mas ela acabava sendo denunciada espiritualmente. E aí ela ia trazer contaminação, até que o sacerdote ia descobrir de onde estava vindo aquilo ali. E aquela pessoa tinha que ser banida, caso ela não quisesse passar por aquela mikvê, por aquele banho, naquelas águas purificadoras, ela seria banida do arraial. Entenda que a morte, ela simboliza o pecado, tá? Por isso que a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado de desobediência do homem. Tá bom? Por isso que invocar os mortos, tocar nos mortos, é querer ter contato com algo que o Senhor abomina, porque lembra ao Senhor o pecado de rebeldia do homem. Lembra ao Senhor tudo aquilo que o Senhor teve que criar para poder resgatar o homem de volta. É como lembrar o Senhor de uma tristeza, porque o Senhor não criou o homem para morrer. O Senhor criou o homem para ser eterno. Para ser eterno. Você acha, minha irmã e meu irmão, que o Senhor viu com alegria o sacrifício de Jesus? A dor que Jesus passou? O sofrimento pelo qual Jesus passou? Claro que não. Mas nós criamos essa situação toda para o Senhor com a desobediência, com o pecado de desobediência. Quanto mais nós andamos pelo caminho da desobediência, mais trabalho nós damos ao Senhor para que Ele venha nos resgatar. Para que Ele venha nos resgatar. Entendeu, minha irmã? O processo é longo, o processo de resgate é longo. Davi disse no Salmo 16:10
que o Senhor não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Jesus era o santo de Deus, né? O santo de Deus que venceu a morte. E só nele, que não viu a corrupção, ele venceu a morte, porque ele era santo, puro, separado do pecado. Então é por isso que só nele é que nós podemos escapar do inferno, escapar dessa segunda morte, que foi algo que foi dado como castigo, como salário para o pecado do homem, né? É só em Jesus que nós podemos escapar desse estado de impureza que os homens estão vivendo hoje, que nós vivemos e que alguns estão vivendo ainda. É só nele, é só ele que nos purifica de todo o nosso pecado. Entendeu? Não tem outro, não tem. Então ontem nós falamos aqui da correlação entre Jesus e a novilha vermelha, né? O quanto que Jesus está conectado com essa novilha. Mas em Hebreus 9, do 11 ao 15, nós sabemos que o sangue de Jesus é superior a tudo que Deus usou aqui no tempo de Moisés, né? Para mostrar ao povo de Israel que existe sim uma chance de purificação para todos nós. Existe sim, né? Basta que nós venhamos desejar ardentemente por essa purificação. Porque ali já no tempo de Moisés tinha gente que não queria. Tinha gente que não queria passar por essa purificação. Tinha gente que não queria tomar a miquiveira ali, se banhar nas águas daquela novilha vermelha. Talvez naquela época já tinha gente que zombava, que achava ridículo aquilo. Porque a vaca tem que ser vermelha. Já é tanto bode que a gente sacrifica, porque a vaca tem que ser vermelha? Não pode ter nenhum pelinho, nem dois. Se tiver 2 pelinhos vermelhos, preto nela, já desclassificou a vaca. Tem que ser algo raro. 3 homens, precisa de 3 homens para poder fazer essa água? Que isso? Água comum não lava a gente, não? Água do poço aqui não lava a gente, não? Naquela época já tinha gente que zombava e não queria. Por isso que a ordem era banir do arraial, tirar fora. Porque senão ele vai trazer a contaminação para todo o arraial. E assim, hoje tem gente que despreza o sacrifício de Jesus. Despreza. Ah, tá, eu creio em Jesus, mas eu creio também em tantas coisas. Se não me ajudar, se não me atrapalhar, me ajuda. Ou se não me ajudar, também não me atrapalha. Não, Jesus tem que ser o único, porque o sacrifício dele aqui é perfeito. Só ele salva, cura e liberta. Ninguém mais. A salvação é só em Cristo Jesus. Só nele está a palavra de vida eterna. De vida eterna. Sem Jesus não há purificação. Não há purificação. Todos nós sem Jesus somos impuros. Todos nós sem o Espírito que estava em Jesus, nós somos capazes de cometer coisas horríveis. Coisas terríveis. Nós entramos num estado de impureza terrível que nos leva à condenação eterna. Que nos leva para o inferno. Que faz com que nós vamos ser banidos de vez da congregação dos santos. Da congregação com o santo, com o justo, com o perfeito que é Cristo. É isso, minha irmã. É isso, meu irmão. É tão simples obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quando nós viemos para Jesus é que a gente vê que as coisas de Deus são muito simples. Muito simples. Antes nós é que questionamos muitas coisas. Mas quando a gente vem para o Senhor, que o Espírito Santo abre a nossa mente, aí a gente vê que é muito simples, basta obedecer. E aquilo que é difícil é só falar, Espírito de Deus, me ajuda, porque eu quero, Senhor, eu quero te obedecer em tudo, eu quero te agradar. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus.
Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo. Como o Senhor é bom, Pai, como o Senhor é maravilhoso, Paizinho querido. Não somente para mim, não somente para as intercessoras desse ministério, não somente para todos esses que estão me seguindo por esse relógio mundial de oração, mas o Senhor é bom também com todos os nossos familiares, não somente com aqueles que te conhecem, mas com aqueles que ainda não te conhecem, porque a tua misericórdia tem atendido a cada um deles, Pai querido. Por isso que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, para essa semana que está praticamente se encerrando, Pai querido, eu te peço que a tua purificação, Pai, que a purificação do teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Que a purificação do teu Espírito que é santo venha do maior até o menor, que venha do mais velho até a criancinha, que venha do mais velho até aquela criança que está sendo gerada no ventre, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que venha sobre todos os homens da nossa casa, que venha sobre nós mulheres e sobre todas as mulheres da nossa casa, que venha sobre os nossos idosos, sobre as nossas crianças, sobre os nossos jovens, sobre os nossos adolescentes, que venha sobre os nossos amigos, sobre os nossos vizinhos, venha sobre todos que conhecemos, Pai, que venha sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Que venha, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Precisamos, Deus, precisamos da Tua purificação, Jesus. Precisamos. Nos perdoa, Jesus, pelo tempo que nós banalizamos o sacrifício do Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós vivemos como se não tivéssemos entendimento nenhum de quem é o Senhor verdadeiramente. Nos perdoa, Jesus, pelo tempo que andamos por caminhos errados. Mas nos colocou, Senhor, pela Tua misericórdia, nos colocou no posicionamento certo. Porque o Senhor não nos quer varrido do arraial. O Senhor não nos quer fora da congregação dos santos. O Senhor não nos quer fora da comunhão do Senhor. O Senhor nos quer presente. O Senhor nos chama de filhos e filhos amados. Filhos amados. Então, Pai querido, muito obrigada, Pai, pelo Teu amor. Muito obrigada. Lance fora de nós, Pai, todo espírito de covardia. Lance fora de nós, Pai, todo espírito de medo. Lance fora de nós todo espírito de avareza, todo espírito de peste, todo espírito de praga, todo espírito de impureza, todo espírito de imoralidade, todo espírito de perversidade. Que esses demônios fiquem longe de nós, fiquem longe das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos nossos idosos, de nós mulheres e dos homens da nossa casa. Porque nós declaramos que os homens da nossa casa serão homens do Salmo 128, serão profetas do Senhor, serão como Abraão, edificadores de nação, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu te peço que portas sejam abertas, Pai, em nome do Senhor Jesus, portas de prosperidade. Te peço, Pai, que pessoas sejam curadas, que milagres da cura aconteçam, em nome do Senhor Jesus. Que milagres de restauração de casamentos aconteça, em nome do Senhor Jesus. Porque sejamos purificados pelo Teu Espírito que é santo. Que o Senhor venha trazer, Espírito Santo, pureza nesses casamentos em nome do Senhor Jesus. Pureza para dentro das nossas famílias em nome do Senhor Jesus. Queremos, Pai. Queremos ser um povo santo. Um povo santo, Pai. Queremos que todos vejam verdadeiramente a diferença entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve. Que assim seja, Pai, no nome santo de Jesus. Abençoe a minha vida, abençoe as intercessoras desse ministério, abençoe todos os mantenedores desse ministério, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoe todos aqueles que estão nos seguindo, com bênção de cura, com bênção de prosperidade, com bênção de saúde. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nos torna cada vez mais dizimistas fiéis, ofertantes da Tua casa, sustentadores de profetas e de missionários. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entra bendito de meu Pai seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com o Senhor para que toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre uma irmã para te ajudar em oração. E eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir, em nome do Senhor Jesus. Mas não perca mais tarde a oração da nossa irmã querida Maristela Miranda, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus, amo você.